Você tem dificuldade para dormir? Apesar de cansado, você não consegue pegar no sono? Então, você faz parte dos 10% da população adulta que sofre com insônia no Brasil. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o médico especialista em medicina do sono, Dirceu Valadares. Tudo bem, doutor Dirceu? Tudo, Márcia. Dormiu bem hoje? Dormi bem, dormi bem. Que bom ter você aqui mais uma vez para a gente poder trazer essas informações, porque ainda tem uma parte grande, 10% é um número razoável de pessoas que têm dificuldade. Quando se fala de 10%, a gente está falando de 10% de pessoas com insônia crônica, ou seja, aquela que dura há mais de 3 meses e a pessoa apresenta esse transtorno mais de 3 vezes na semana. Né? Olha, e a insônia crônica é aquela que a pessoa não dorme nada durante a noite ou dorme mal? Dorme mal, ela tem dificuldade de iniciar o sono, ela não consegue manter o sono, ela tem dificuldade de iniciar o sono, de manter o sono, de acorda mais cedo que o habitual. Geralmente tem queixas durante o dia de cansaço, fadiga, irritabilidade. Ela não fica tão boa quanto ela realmente é. Né? E ela vai ter problemas também, pode apresentar também problemas de desempenho, né, no dia a dia. A pessoa pode se tornar mais irritada, ela não fica tão top de linha quanto ela é realmente. Sabe? Ah, pois é. E realmente é indicado que a gente durma 8 horas por dia, por noite, na verdade? Ou existem umas diferenças de relógio biológico? Tem gente que consegue viver bem dormindo menos. Existe a média é ao redor das 7 horas e meia, 8 horas. Agora, como é média, né? Então, tem pessoas que vão precisar de 10 horas para se sentirem bem e tem pessoas que vão precisar de 6 horas e se sentem muito bem. Né? Acho que o mais importante é a gente entender a nossa necessidade em específico e para a gente responder isso, a gente tem de, se eu durmo 7 horas ou durmo 9 horas, mas eu acordo bem, eu acordo disposto, eu tenho um dia muito bacana, eu não sinto sono durante o dia, nem sinto sono nos fins de semana, então provavelmente o meu sono é muito bom. Então, né? tem muito mais... Independente dessa quantidade de horas. Né? Muito mais a ver com a qualidade do que com a quantidade de sono. Da percepção durante o dia, do bem-estar, de não ter queixas relacionadas ao sono. Entendi. Eu não fico desanimada, não fico irritada, mas eu vivo com sono. Eu acho que eu não tenho uma qualidade de sono. Então tem de ser visto, porque geralmente tem alguma coisinha que está pegando, sabe? E são coisas que geralmente são simples, elas são muito, tem coisas que são orgânicas, é uma dificuldade respiratória, ou o manuseio das atividades do dia a dia, mas tem muita coisa orgânica, da carne mesmo, que se tratado fica muito bem. E não significa que vai tomar remédio, não. Sabe? Até uma coisa que a gente tem de mudar um pouco assim é essa coisa do tratamento. Nem sempre tratar de insônia significa tratar fazendo uso de medicamento. E a tendência até dos tratamentos hoje está sendo muito mais um tipo de reeducação, chama cognitivo-comportamental, sabe? Um tipo de terapia. E essa terapia tem se mostrado tão boa ou às vezes até melhor do que a psicofarmacologia. Então a gente ataca às vezes um pouco com a psicofarmacologia numa situação de emergencial, mas a gente quer dar mais base à pessoa para ela ser tratada através de uma reeducação, né? Que a gente está se reeducando o tempo todo. Com certeza. E ela ser livre disso, inclusive de medicamento. É verdade, a melhor coisa, né? Desfrute essa alegria de viver sem haver necessidade de medicação. Vai fazer uso de medicação, se necessário, por um determinado momento, né? Mas o foco, a ideia é que ela fique independente de medicamento. O medicamento que a gente chama para dormir, ou um ansiolítico, tem uns remédios que são ansiolíticos que reduzem a ansiedade. E tem uns que são mais específicos para o sono, que são os hipnóticos, né? Hipnos, os sonos, né? É isso que eu ia te perguntar, essa diferença, que as pessoas, elas geralmente falam, as pessoas falam, estou tomando um ansiolítico, aí a pessoa acha que ele está tomando um remédio para dormir, então existe essa diferença. Na verdade, o ansiolítico pode ajudar, mas tem medicamentos mais específicos para os sonos, né? E geralmente esses medicamentos todos têm efeitos colaterais também, né, doutor? Por isso que a melhor opção seria, né? É uma reeducação. Uma reeducação, claro. E tudo na nossa vida, né? Em vez de você tomar um remédio para emagrecer,
É você se reeducar a sua alimentação. Esse tripé, o sono, a alimentação e a atividade física, realmente, se a gente estiver bem nesse tripé, a gente tem uma qualidade de vida muito melhor e por muito mais tempo? Com certeza, sabe? A pessoa está motivada com a vida, né? As pessoas que mais vivem são as pessoas que têm objetivos na vida, que têm motivo de servir ao outro, ao próximo. São os que mais vivem, porque eles querem ser úteis, né? As pessoas que querem ser úteis ao próximo, elas vivem mais. Isso foi observado no Japão, há um tempo atrás, viram que os centenários, a maior parte das pessoas mais idosas, elas são muito comprometidas com o outro, com o próximo, sabe? Com certeza. E isso motiva a gente precisa de motivação. É verdade. Né? O exercício físico, ele melhora, vivemos numa carcaça, numa máquina, né? Que não para de trabalhar, enquanto a gente está vivo, ela não para de funcionar, mesmo dormindo ela não para, né? Ela tem objetivos mais específicos do corpo. O corpo, ele dividiu as tarefas dele entre o dia, né? Entre as atividades aqui do dia a dia e da noite. Há uma divisão de tarefas. Então, à noite, o corpo tem tarefas que ele não tem durante o dia. Certo? Eles se complementam. Então, à medida que a gente dorme bem, a gente tem energia, com energia a gente se relaciona melhor, com energia a gente faz os exercícios. Produz melhor. As pessoas que têm problema com obesidade, se elas dormem bem, elas vêm com energia elas melhoram a condição física, né? Verdade. E tudo isso faz com que a gente interaja melhor, viva melhor, tenha melhor qualidade de vida. Com certeza. Viver para o próximo é também um princípio que a palavra de Deus, que a Bíblia diz, né? Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, quanto mais a gente doa tempo, eu acho que Deus vai acrescentando na nossa conta mais tempo de vida também, né? Doutor Disseu, vamos fazer um parênteses rapidamente na nossa conversa para conferir a história da Sônia. Ela sofre com insônia, até parece um trocadilho, mas é coincidência, né, gente? E mesmo após recorrer a vários tratamentos, ela não consegue dormir bem. Você dorme bem? Mais ou menos. Razoável, não é tão bem. O suficiente, que são as 8 horas, né? Eu chego a dormir às 6 horas, mais ou menos. Você dorme bem? Não, não durmo muito bem, não. Mal demais. E eles não são os únicos. Pesquisas do Instituto do Sono apontam que 60% dos brasileiros têm algum problema para dormir. Desses, 40%, segundo a Organização Mundial da Saúde, sofrem de insônia. É o caso da Sônia. Desde pequena, ela tem problemas de sono e nunca dormiu uma noite inteira. Não. Dormir com 8 horas por dia, não. Eu não sei o que é isso. Não vou dormir mais de 4 horas por dia. Se eu dormir meia-noite, 2 e pouco eu vou estar acordada, 2 horas. Aí eu vou ter que seguir até chegar outra, lá para meia-noite desse dia, para poder dormir. Ela até tentou buscar ajuda médica. Sempre vem aquela história, você está deprimida e atrás vem aquele remedinho. E eu não quero, não acho que seja tão simples assim, tome o remédio, durma, ou é uma depressão, não estou sentindo que eu estou com depressão. E mesmo não concordando, fez o tratamento. Anteriormente eu já tinha tomado outros remédios e não dormia. Aí depois eu fiz experiência com outro remédio que disse que era de derrubar elefante. Só que eu tinha que tomar e fechar os olhos, porque senão eu começava a ver a fechadura como se fosse um desenho animado, assim, se mover. Era a instrução mesmo do médico fechar os olhos, porque eu poderia dar algum tipo de alucinação. E assim, Sônia ficou por 4 meses, até que ela não quis mais ser escrava do remédio e decidiu parar. Eu não via resultados que valessem a pena, como se eu tivesse sendo manipulada, não tinha vontade própria, né? Eu estava dormindo porque algo me forçava a dormir, e não dormindo bem, além de tudo. E isso para mim é desconfortável. Hoje ela não toma nenhum medicamento e continua sem dormir. Mas a mudança de hábitos trouxe benefícios. O teatro, academia, leituras, né? Eu leio muito, sempre gostei de ler, me ajuda.
E atividade física, sem dúvida, né, que foi algo bastante importante. Eu me sinto mais relaxada, mais centrada, mais tudo, mas tenho tranquilidade. Antes não. Mas Sônia ainda pensa num futuro melhor. Eu vivo um sonho de um dia dormir bem, mas hoje eu procuro produzir durante a noite, né, estudar e não sentir que aquele tempo está perdido. Hoje em dia eu toco, fico estudando teclado, fico estudando espanhol, fico estudando português, fico fazendo alguma coisa útil. Isso mesmo, Sônia. Obrigada, viu, querida, por compartilhar sua história com a gente. Um beijo para você. A gente torce e ora para que você realmente tenha a qualidade de sono que você precisa, que você merece. Enquanto isso, você está ficando craque em um monte de coisa aí, né? Aproveitando o seu tempo. Que bom. Mas a gente vai conferir, então. Deixa eu conversar um pouquinho com o doutor Disseu primeiro, antes da gente ir para a culinária de hoje. Então, doutor Disseu... A Sônia. A senhora. A Sônia, né, da nossa matéria ali, ela deve continuar assim ou ela pode procurar ainda uma outra ajuda? Eu até perguntei se era sua paciente, falou que não. Pode tentar um outro tratamento. Veja o seguinte, parece que ela foi introduzida a coisas muito importantes, né? Exercício físico é uma coisa que ajuda muito ao sono. Com certeza. Até a Organização Mundial de Saúde coloca como uma coisa, talvez um dos fatores mais importantes para ter um bom sono, exercício físico que ela está fazendo, né? Ela falou de estar mais tranquila, de buscar mais tranquilidade. Quanto mais tranquila a gente fica, melhor a gente dorme. Uma coisa que eu não deu para saber direitinho foi se a Sônia tem prejuízos significativos durante o dia. Porque ela pode ser também uma dormidora curta, ela pode precisar de menos tempo para dormir, e fica vendo todo mundo dormir, ela diz, eu também quero dormir como os outros. E às vezes o corpo dela não tem necessidade. Se é uma coisa crônica, desde pequena, ela já nasceu assim, é como se fosse da estrutura dela, né? Então, às vezes, ela precisa de menos sono do que a média. E às vezes é se tranquilizar quanto a isso, que existe variação da quantidade de sono. Se ela não está cansada, fatigada, ela está aproveitando mais o tempo dela, ou ela está ficando menos preocupada com isso, e é um fator que sempre esteve na vida dela, né? Esse fato dela dormir menos do que a média das pessoas, se isso não está trazendo prejuízo no dia a dia, seria mais ela ficar mais tranquila em relação a isso, esse fato, né? E aproveitar a vida como ela vem para ela. Você tem mais tempo útil, né? Mas ela disse que se dormir meia-noite, 2 da manhã ela acorda e também não é. Não, aí tem... Não, até, né? Não é normal, eu durmo 5 horas ou 6 horas. Não, ela está muito pouco. Ela dá uma pouco. acordada aí, se ela dá uma acordada e depois volta a dormir, isso é um fator passível de reeducação. Pelo que ela disse não, né? Pelo disse ela acorda mesmo. Passível de reeducação, né? E tem fatores também que tem que ser levado em conta, que muitas vezes nós não somos bons juízes do nosso sono. Então, às vezes eu acho que eu estou acordando, acordo às 2, mas eu posso estar durmo, acordo o resto do tempo, e isso não fica tão claro para mim, eu estou sofrendo essa ação. Sabe? Então, às vezes, um estudo também do sono, né? Pode ser importante, mas a primeira coisa a fazer seria ter uma entrevista, entender tudo que ela fez para saber como que a gente pode contribuir com ela. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.